Fala pessoal, um excelente dia e olha só, hoje nós tivemos duas operações simplesmente fantásticas no índice. É claro que também tivemos operações no dólar, mas nós estamos passando por um processo de aperfeiçoamento do sistema para melhor operar esse ativo que tem um certo nível de complexidade no que toca ao fluxo, beleza? Então eu quero te mostrar as operações de maneira rápida e eficiente. E uma coisa que eu preciso que você observe, como estava o nosso cenário internacional? Ativo, todos os pares de moeda completamente negativos. O Ibov estava com 0,9 positivo, tinha acabado de abrir algumas ações, o IFNC estava negativo, os bancos estavam negativos e, portanto, nesta ocasião, nós tivemos um cenário de queda. Para você ter uma ideia, nós tivemos 240 pontos, um pouco depois ali da abertura. Se você tivesse pegado essa operação, você não ia passar nenhum calor. Por quê? Olha a região onde você está no Volume Price, uma região completamente vazia e a gente não cansa de repetir. A melhor coisa é operar em regiões onde você observa esse padrão, onde você consegue perceber esses boxes por níveis de preço com as barras muito baixas. É a forma mais inteligente e saudável de operar. Pessoal, um grande detalhe que você precisa entender. Para operar o nosso sistema, você tem que aguardar o sinal sonoro. Ao perceber a continuidade do fluxo neste indicador, você entra com a tua ordem. Neste caso, eu já estava acompanhando, assim que deu o sinal sonoro, eu efetuei a minha ordem, ainda mais que eu estava observando essa região do Volume Price. O que eu considerei para tomar a decisão de entrada nessa primeira operação no índice que aconteceu 10h04 e 54 da manhã? Primeiro, o cenário internacional ele estava completamente negativo. Eu não gosto de operar quando o mercado ele abre, o Ibov está positivo, a Vale está positiva, a Petrobras está positivo e no caso o IFNC está negativo e também esses dois bancos estão negativos. Ou seja, nós temos uma dualidade, nós temos um contraste e de certa forma a operação torna-se um pouco arriscado. Geralmente nessas ocasiões eu entro com a minha mão, a metade da minha mão, porque caso eu tome o stop, na próxima operação sinalizada eu tomo a minha decisão, se tiver fundamento de entrar com a minha mão cheia, que geralmente é 35 contratos, beleza? Pessoal, essa é uma dica simplesmente extraordinária. Se você opera com este viés totalmente nivelado, cenário externo e cenário interno juntos, você tende a ter muito mais sucesso a longo prazo, beleza? Então, o que eu quero te passar? A primeira operação do dia, presta bastante atenção, mais de 240 pontos. Vamos lá. Operação sinalizada, olha onde o preço foi, pessoal. Sem você passar calor, você simplesmente não passaria calor. Eu vou levar, olha só, uma dica. Eu passei a colocar um gráfico de 2 minutos de candle, porque eu vi uma aula esses dias de um operador de gráfico e um operador de fluxo. Ele pediu para que eu pudesse perceber essa dinâmica que acontece em relação ao candle. Quando o candle ele é construído um abaixo do outro em uma condição de venda e um acima do outro, igual aconteceu aqui no dólar, ele está sendo construído. Ele inicia aqui, por exemplo, ele iniciou aqui. Depois o próximo iniciou acima do candle anterior, deu distorção. O cenário está favorável, igual aconteceu aqui no dólar. O dólar, pessoal, eu gosto de operar ele dessa forma. Ó. As DIs na mesma direção, juntamente com o cenário externo. Olha o tanto que esse mercado subiu, pessoal. Porque ali eu tenho uma condicionante de o mercado, em boa parte das vezes, subir mais de 10 pontos, pessoal. Isso é incrível. Beleza? Então, retornando lá ao nosso amigo índice, fica muito fácil, você vai perceber, aqui foram mais de 240 pontos nessa operação sinalizada. Nós tínhamos ainda o nosso amigo Wave 15 do Coin, tá? Um indicador nativo da plataforma Profit Pro,
tá? Não sei se tem outras plataformas, mas eu sei que na Profit Pro possui. O que esse indicador faz? Ele me direciona um viés de tendência e se o ativo ele já está também muito sobrecomprado. É claro que eu gosto de utilizar ele tanto no gráfico de 2 minutos ou no de 5 e junto com o gráfico de Renko, que é realmente onde eu dou as minhas entradas, beleza? Percebe-se aqui que ele a tua entrada foi mais ou menos aqui nessa região, ali ele já está te pagando mais de 240 pontos, beleza? Vamos também para outra operação que nós tivemos ali por volta das 10h20, se não me engano. Olha só. Já estamos chegando. Olha só, pessoal. Foi exatamente aqui, ó. Às 10h32 e 48 segundos, beleza? Vamos lá. Presta atenção aqui. Essa região, pessoal, o que acontece? Aqui, se você for observar, o Ibov estava meio parado. Você tinha o cenário internacional negativo. Era sim uma operação, eu considero uma operação de risco, porque era rompimento de região de VWAP, mas dava para ter uma noção que o mercado ele tinha vindo nessa região, aqui era uma região de resistência e aqui era uma região de suporte. Já houve o sinal sonoro, o que eu falei para vocês, construção do candle um acima do outro, né? Um acima do outro e continuação de movimento. Essa região eu já considero uma região um pouco mais perigosa de entrar, apesar que agora, na ocasião aqui, o Ibov estava levando esta agressão. Percebe-se que o Ibov, quando iniciou a sinalização sonora, ele estava 0,0,0. Agora ele já estava 0,12, mostrando uma tendência em relação aos ativos, fora que a Vale e a Petrobras, que representam por volta de 35% dos ativos, ela estava em alta. Apenas o IFNC e o TUB estava 0,60. Um detalhe importante, depois da abertura das ações, quem geralmente leva os ativos? Quem leva os ativos para o cenário do mini índice é o cenário interno do Ibov. Então eu sempre observo todos esses ativos aqui, principalmente o Ibov, IFNC, Vale e Petrobras. Eu coloco aqui o YouTube e BBAS3 como um cenário secundário, mas essa parte aqui ela é extremamente importante, beleza? Então, pessoal, essa foi a segunda operação. Vou alavancar mais aqui, ela foi até 245. O que eu faria em relação a esta operação aqui, pessoal? Vamos voltar um pouquinho aqui para analisar ela com mais cautela. Olha só, ela deu mais ou menos aqui, ela ficou oscilando, correto? Ela ficou o quê? Aqui eu sei que é um aspecto negativo, mas ela saiu ali do 142, já caindo aqui para o 114, de uma maneira muito rápida. Então, eu já teria entrado nessa operação por considerar a construção do candle acima do candle anterior, apesar desse pavio desse tamanho. Eu não entrei nessa operação, eu peguei esta operação e finalizei o meu dia, beleza? Porque, cara, se eu já opero um sistema que me dá a sinalização sonora, eu não quero ficar me desgastando. Coloco uma quantidade X de contratos, vou lá e efetuo a minha operação, beleza? Eu acho que você tem que operar para você sobreviver nesse mercado de tantas variáveis, uma forma que te traga segurança. Eu gosto de operar dessa forma. Aqui eu operei com a metade da mão, não fiz essa outra operação, né? Ela deu uma sinalização sonora bem aqui, pagando mais de 240 pontos. Depois, essa última operação não vou mostrar, ela deu uma outra sinalização mais ou menos nessa região de ruptura, de região de resistência. Ali você não faz, se você sabe ler suportes e resistência, não faz sentido você operar aqui. Aqui era um cenário muito bom, aqui você tinha o perigo da VWAP para você entrar e fazer tua operação. Você tinha um certo risco sim nessa operação, mas um detalhe importante, olha que bacana aqui que você pode observar. No Waze Wave, você sabe que
houve uma construção de um cenário positivo, né? Dentro dessa cadeia de valor existia uma tendência altista. Quando ele fez esse box aqui, ele não tinha força. Vou subir aqui para vocês verem. Não tinha força na tentativa de romper para baixo. O mercado pegou esse candle, dando a você uma afirmação de continuação de alta. Lembrando que você está operando intraday e você estava dentro de um cenário um pouco caótico, né? Porque já que você tem o IFNC negativo, já fica um pouco mais complexo de operar, fora o cenário internacional que o real estava sendo desvalorizado. Então, você precisaria observar esses detalhes. Mas ainda assim, houve uma operação, você passaria um pouquinho de calor ali. Se quisesse esperar uma movimentação de agressão com candle para cima, você faria isso. Quando eu sei, Júlio, que o mercado ele pode estar trabalhando sobre uma tendência lateral. Quando, no caso que você utiliza candle, há uma construção dos boxes dos candles um ao lado do outro. Quando ele faz igual ele fez isso aqui, claro, com esse candle desse tamanho, é bem complicado, né? Você já vai ter consciência que existe o que? Uma intenção de movimentar o preço. Lembrando, nós trabalhamos probabilidade. Se alguém está te iludindo e passando outra coisa, além de probabilidade te dando certeza, ele está realmente mentindo para você. Beleza? Olha a movimentação aí. Esta operação pagou mais de 250 pontos, totalizando quase 500 pontos. Beleza, pessoal? Então é isso. Um excelente dia. Um forte abraço.